Essa é a nossa última aula este ano. O reinício provavelmente será na segunda terça-feira de março. Tome nota, eu não sei em que dia é. Geralmente nós recomeçamos as aulas na segunda terça-feira de março. Vamos colocar segunda terça-feira, não tenho calendário. Como já disse, na noite de Natal nós sempre fazemos a nossa meditação. Este ano também vamos fazer a primeira vez aqui. Fazíamos no barulho do Crispiniano, lá embaixo. Agora vamos fazer no silêncio a meditação de Natal. A meditação começa às 11 horas do dia 24, 11 horas da noite, 24 de dezembro, a noite de Natal, e termina à meia-noite. E à meia-noite nós fazemos o nosso pequeno piquenique aqui, com bolos e guaraná, etc. Então, para que haja algo que comer aqui, cada um tem que trazer alguma coisinha. Um bolo, ou também frutas, como quiser, nozes também podem trazer. Porque nós fazemos o nosso piquenique depois da meditação aqui. Depois da meditação. Salgadinhos também, né? Como é? Salgadinhos, bem, isso faz parte. Bem. Hoje recebemos muitas mensagens lá da TV Globo do Rio, que viriam aqui hoje para fazer a primeira filmagem, mas não deu tempo no último momento. Então vai ser para o reinício das aulas de março. Eles querem fazer um enorme videotape sobre tudo isto. Um grande videotape que vai ser soltado em todo o Brasil, com a vossa presença, porque eles vão filmar primeiro as aulas aqui. E depois vão filmar lá no sítio. E depois eu tenho que dar a entrevista, a parte da aula. Isto devia ser hoje, mas no último momento suspenderam porque não deu tempo. Hoje à noite. É bom assim, porque hoje estava muito atrapalhado mesmo. Muito apertado. Então vamos aguardar início de março para o ano que vem, para a Rádio TV Globo do Rio, que abrange o Brasil inteiro. Vamos fazer uma grande filmagem aqui sobre as nossas atividades na Alvorada, aqui e no sítio e tudo isto. Isto vamos esperar. Agora, meus amigos, vamos iniciar a nossa última aula. Eu falei hoje na televisão, eu disse mais ou menos o seguinte: o nosso Natal, ultimamente, não é mais Natal, todo mundo sabe. É festa comercial, festa social, turismo e um pouco de estética. Mas isto é natural, porque a nossa mentalidade não comporta mais um Natal religioso. Nossa mentalidade. Porque na Idade Média a gente fazia um Natal na igreja, com missa de galo, confissão e comunhão e tudo isto, e os outros faziam festa religiosa que não tinham essas coisas, mas isso já acabou. O nosso Natal é apenas tolerado, não é mais entusiasmo espiritual como outro. Por que não? Porque vocês sabem que na Idade Média havia outra base para o Natal. O pessoal da Europa, o pessoal cristão lá da Europa, era muito infantil, espiritualmente infantil, não podia deixar de ser. E acreditava firmemente em todos os contos bonitos. Por exemplo, para eles o Natal era o seguinte: era uma vez um dragão muito feroz e muito infernal, que se chamava Diabo. Esse dragão tomou conta da humanidade e massacrou toda a humanidade durante muitos séculos e milênios. Depois veio um príncipe encantado, poderoso, prendeu o dragão, ligou e nos libertou da prisão do dragão. Isto era a base para o Natal da Idade Média. Porque todo mundo estava convencido
que o diabo nos tinha escravizado e o Cristo nos veio libertar. Mas o diabo é uma coisa de fora de nós, lá, e o Cristo também era uma coisa de fora. Projetavam tudo para fora. E por isso, cabia muito bem na mentalidade meio infantil daquele pessoal. Hoje em dia, nós acreditamos em Satanás e no Cristo, mas dentro de nós mesmos. Satanás não é uma coisa fora de nós, é o nosso ego revoltado contra o Espírito. Esse é o nosso Satanás. E o próprio Cristo disse a Pedro que era Satanás, porque uma vez ele falou em nome do ego, vá de retro, Satanás, disse a Pedro. Já naquele tempo Jesus sabia que Satanás também está dentro de nós, não é uma entidade lá fora, pode ser que também exista lá fora, mas o que nos prejudica não é aquele de fora. Então, nós já sabemos hoje em dia, na Idade Média não se sabia nada disto. Satanás era uma coisa de fora, e agora nós já sabemos que também pode estar dentro de nós. Pedro, segundo o Evangelho, era Satanás por algum tempo, depois deixou de ser. Judas também é chamado diabo, não sabemos se deixou de ser. O Cristo também naquele tempo era só o Cristo de fora, mas que o Cristo estivesse dentro de nós, isso ninguém podia imaginar naquele tempo. Hoje, nós falamos abertamente do Deus imanente e do Cristo interno. Até as teologias já aceitaram isto. Até nas igrejas se fala abertamente. É novidade. A coisa melhorou muito depois do Concílio do Vaticano número 2. Antes quase não se falava no Deus imanente. Era só um Deus transcendente, lá do outro lado das nuvens. Agora, todo mundo, até dentro da teologia, já aceita isto. E o Cristo dentro de nós, meu Deus, o Cristo estava lá do outro lado do Mediterrâneo, não aqui. Quer dizer, nós temos uma ideia completamente diferente da nossa antiga escravidão e da nossa libertação. Que naquele tempo vinha tudo de fora. O diabo vinha de fora e o Cristo vinha de fora. Por isso eles celebravam o Natal de outro modo. Nós nos convencemos pouco a pouco de que as coisas são verdadeiras, mas não daquele modo como o povo da Idade Média entendia. Agora nós queremos celebrar um outro Natal. Fazer nascer o nosso Cristo de dentro. Nós somos os autores deste nascimento do Cristo de dentro. Não vem de fora de nós. Se nós conseguirmos isto, algum dia podemos celebrar um verdadeiro Natal, o nascimento do Cristo dentro de nós. Como é que isso começou? Nos últimos 50 anos nós pegamos estas ideias do Deus imanente e do Cristo interno. Por quê? Porque veio uma onda do orientalismo lá da Índia e avassalou quase todo o Ocidente, primeiro europeu, depois americano. E todo mundo agora fala em autoconhecimento, autorrealização. Isso são coisas novas. Outro ano ninguém falava disto, não havia um livro sobre isto. Autoconhecimento. Eu me devo conhecer a mim mesmo e eu me devo realizar. Agora, em vez de salvação, nós usamos a palavra autorrealização. Não se trata de eu me salvar depois da morte, trata de eu me realizar em plena vida terrestre e para todo sempre. Quer dizer, a nossa perspectiva mudou muito. Outrora, a salvação era uma coisa póstuma. Escape para dentro do céu quem puder. O principal é escapar para dentro do céu depois da morte. Seja a vida como for, no último momento se arrependa e depois escapa para dentro do céu. Isto era a ideia da salvação. Salve-se quem puder. Pronto. Nós temos uma ideia muito diferente. Não é uma coisa póstuma a salvação. A salvação é aqui e agora e para todo sempre.
palavra realização existencial ou autorrealização é muito mais adaptada à nossa mentalidade do que naquele tempo. E como é que nós começamos isso depois de 2000 anos? Isso estava tudo no Evangelho, mas nós não sabíamos. Lia-se o Evangelho, mas não se entendia. No Evangelho está tudo isto do Deus imanente. Está tudo isto do Cristo interno. Não há nenhuma novidade. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim. O Pai também está em vós. Está tudo no Evangelho há 2000 anos. E como é que nós não descobrimos? Não tínhamos chave. O Evangelho era uma porta fechada. E quem que nos abriu a porta? Teve que vir o pessoal lá do Oriente Longínquo para nos trazer a chave para a fechadura que fechava o Evangelho. Vieram lá os jovens e disseram: vocês não tratam de autoconhecimento e de autorrealização? Vamos fazer meditação sincera, porque meditação, outrora, o homem do mundo não fazia. Eram os yogis do Himalaia e eram freiras e frades do convento. Mas um homem da indústria, do comércio, da ciência, da universidade, não fazia meditação, bobagem. Hoje, há milhares e milhares de pessoas em todos os continentes que fazem cada manhã a melhor de verdadeira meditação. Pelo menos tentam fazer. E já é muita coisa, a boa vontade que tem. Alguns conseguem também. Então, nós abrimos os olhos para uma coisa que sempre tínhamos nas mãos, mas que não tínhamos compreendido. E então os yogis do Oriente nos trouxeram a chave para nós compreendermos o próprio Evangelho, que não era deles, que era nosso. O Evangelho também é oriental, mas é do Oriente Médio. Mas espalhou-se principalmente pelo Ocidente. Então eles nos disseram: olha, isso está tudo no Evangelho. Então nós dizemos: mas é verdade. Eles não introduziram nada do Oriente. Tudo o que eles disseram já estava no Evangelho. Agora nós descobrimos também que nós já possuímos o tesouro oculto, uma luz debaixo do velador, uma pérola no fundo do mar. E então mudou muito a nossa mentalidade. Tratamos seriamente de realização. E a realização existencial é impossível sem autoconhecimento. Outrora nós pensávamos que nos conhecíamos a nós mesmos, porque conhecíamos um pouco de fisiologia, um pouco de psicologia, e pensávamos que isto era nós. Isto, corpo e mente, que éramos nós. Depois chegamos a saber que o principal ainda falta. O nosso eu central era ainda um tesouro oculto. E agora começamos seriamente a descobrir. Tempos atrás, um grande filósofo alemão, Hermann Kaiserling, foi para o Oriente. Fez uma viagem ao redor do globo. Teve muito tempo no Japão zen budista. E foi convidado para uma universidade do Japão para fazer uma conferência. Ele aceitou. E antes de fazer a conferência, o diretor lá disse: escute, doutor, não fale sobre zen budismo. E Kaiserling perguntou: mas por que não fala sobre zen budismo? Aqui no Japão, zen budista? Não, disse o diretor, porque todo mundo vai adormecer. Como assim? Porque isso é coisa doméstica. Todos já estamos fartos de ouvir falar sobre zen budismo. Então disse o Kaiserling: sobre o que é que eu vou falar? Fale sobre o cristianismo. Porque isso é coisa exótica. Aqui no Japão não há 1% de cristãos. Não há 1% de cristãos no Japão. E se o senhor falar sobre o cristianismo, vai despertar uma atenção geral. E Kaiserling fez isto. Foi um sucesso. Foi um silêncio sepulcral durante 1 hora lá na Universidade de Tóquio. Porque ele falou no cristianismo para os japoneses zen budistas. A mesma coisa aconteceu conosco. Nós, há 2000 anos, falamos no Evangelho,
Mas era coisa doméstica, coisa ouvida todos os domingos, lido e relido. Dizemos, isso não interessa. Vamos ouvir a coisa exótica. Então sim, que é muito interessante. Então vieram os swamis e os yogis lá do Oriente e vieram com coisas exóticas. Até em sânscrito falaram coisas e traduziram nossa língua, autorrealização e autoconhecimento. E nós abrimos os olhos, como os japoneses naquele tempo diziam, mas é verdade, é novidade, aqui ninguém sabia nada disto. Assim foi necessário eles nos darem a chave do tesouro que nós tínhamos nas mãos, mas não sabíamos o que era. Então, infelizmente, lá do Oriente nos veio uma enorme confusão. Uma confusão tão grande. Aqui tem alguns livros que falam disto. Aqui falam chakras, Kundalini Yoga, Kriya Yoga e assim por diante. Então, o último Kriya Yoga, que é um russo, Boris Sakharov, o Boris Sakharov disse: eu verifiquei que aqui no Ocidente há pelo menos 2 dúzias de tipos de yoga. 2 dúzias ele colecionou. 2 dúzias. Cada um inventa um outro nome. É Kriya Yoga, é Tantra Yoga, Yoga Tântrica, Kundalini, isto aqui. E, então diz o Sakharov aqui, o autor, há uma verdadeira epidemia yogística agora em toda a Europa e na América. Epidemia yogística. Cada um inventa um outro tipo e diz que isto é a salvação. Se você praticar a minha espécie de yoga, você será autorrealizado. Vem um outro e diz, não é a sua, é esta mais moderna ainda. Então diz o autor deste livro aqui, agora estão proliferando sistemas de yoga como cogumelos de monturo. Como cogumelos de monturo. E nós estamos desorientados, não sabemos mais o que fazer. Quer dizer, nós confundimos os sistemas de yoga com autorrealização. Só existe uma autorrealização e um único autoconhecimento. Porque isto é baseado sobre a nossa natureza humana, que é eternamente a mesma. Não há 2 naturezas humanas. Essencialmente, toda a natureza humana é a outra, é feita de 2 polos, o nosso ego interno, o nosso ego externo e o nosso ego interno. Isto é autoconhecimento, autorrealização. E agora, nós, no nosso curso, não tratamos de sistemas de yoga, deixamos isto para todos que quiserem. É muito bom para a saúde. Mas a autorrealização é coisa muito mais séria. E é uma coisa rigorosamente uniforme no mundo inteiro. Se nós conseguíssemos uma verdadeira autorrealização e, sobretudo, um autoconhecimento, nós saberíamos o seguinte, que nós não fomos derrotados nunca por algum Satanás lá fora. E nós também não fomos salvos por nenhum Cristo lá fora. Se o nosso Satanás não está dentro, nós não estamos escravizados, porque ele não nos pode escravizar pelo lado de fora. E se o nosso Cristo não desperta de dentro, nós não estamos libertos da escravidão de Satanás. Isto nós estamos compreendendo pouco a pouco. A nossa prisão e a nossa libertação não vem de fora. A nossa perdição e a nossa redenção são coisas dentro da nossa natureza. O movimento de toda a cultura é isso, de fora para dentro. Outrora tudo era fora de nós, tudo nas circunstâncias. Hoje está tudo na substância. É dentro de nós que existem esses 2 poderes. Existe o poder negativo, que se chama o nosso ego, e existe o poder positivo, que se chama o nosso eu. O negativo é o nosso Satanás, o nosso diabo. E o positivo é o nosso Cristo, o nosso Redentor.
Estamos chegando à grande descoberta que não há aloperdição nem aloredenção. Alo quer dizer em grego o outro. Nenhum outro me perdeu e nenhum outro me vai salvar. Não existe aloperdição. Não existe aloredenção. Só existe autoperdição e autorredenção. Chegamos finalmente a descobrir um pouco da natureza humana, que nós somos responsáveis por tudo isto. Pode ser que haja poderes externos, mas esses poderes externos não atuam sobre nós, se não encontrarem ponto de apoio em nós. Nenhum Satanás me pode fazer pecador, por mais que ele queira, e nenhum Cristo me pode fazer justo e santo, por mais que ele queira. Jesus não tentou com Judas Iscariotes, que ele já era chamado diabo, não tentou redimi-lo, cristificá-lo, salvá-lo, não conseguiu nada. Porque dentro de Judas não encontrou ressonância, não encontrou apoio. Quer dizer, nenhum Cristo externo nos pode redimir, ainda seja o próprio Cristo em carne e osso, não pode. O livre-arbítrio é uma fortaleza inexpugnável pelo lado de fora. O livre-arbítrio não pode ser conquistado pelo lado de fora. O livre-arbítrio só pode ser conquistado pelo lado de dentro. Se eu não entregar as chaves, nenhum inimigo pode entrar na minha fortaleza do livre-arbítrio. Mas se eu lhe entregar as chaves, ele entra. Quer dizer, em última análise, nenhum poder externo, seja negativo como Satanás, seja positivo como Cristo, nos pode perder e nos pode redimir. Ninguém me pode salvar, exceto eu mesmo. Ninguém me pode perder, exceto eu mesmo. Até esse ponto nós chegamos pouco a pouco com o nosso autoconhecimento. Agora, nós talvez tenhamos as portas abertas para celebrar um verdadeiro Natal. Não mais um Natal comercial, um Natal social, um Natal turístico. Bem, isso sempre pode ser uma manifestação externa. Mas se nós conseguíssemos a libertação da nossa própria autoescravização, se conseguíssemos autolibertação depois da egoescravização, nós teríamos todo motivo para celebrar o nascimento do Cristo. Não talvez do Cristo, do Jesus humano em Belém, mas do Cristo cósmico dentro de nós mesmos. Por isso, nós estamos em vésperas de uma nova humanidade. Porque a humanidade está abrindo os olhos, não toda, mas em grande parte, para esta grande verdade. Eu me perco a mim mesmo e eu me salvo a mim mesmo. Ninguém me perde, ninguém me salva. Perder é do ego e salvar é do meu eu. Se o meu eu for mais poderoso que o meu ego, é claro que o meu ego se deve render ao meu eu. Isto já é salvação. Mas se o meu ego for mais poderoso que o meu eu, se o meu ego for mais poderoso que o meu eu, é claro que vai derrotar o meu eu. Não diz a Bhagavad Gita, o ego é o pior inimigo do eu? Está na Bhagavad Gita. O ego humano é o pior inimigo do eu. Mas, acrescenta, mas felizmente o eu divino é o melhor amigo do ego humano. Se ambos fossem inimigos, não haveria esperança de tratado de paz. Mas, se apenas um é inimigo como o ego, mas o outro não é inimigo, o eu nunca é inimigo do ego, então pode partir um tratado de paz da parte do eu. Porque se o eu é amigo do ego, é claro que o eu pode conseguir um tratado de paz para o ego, suposto que o ego aceite. Se o ego se integra voluntariamente no eu superior,
está feito o tratado de paz. Porque tratado de paz não é substituir o ego pelo eu. Tratado de paz é integrar o ego humano no eu divino. Isto é tratado de paz. Nós nunca ficaremos sem o nosso ego. Faz parte da natureza humana. A única coisa que temos que fazer é conseguir a integração. A integração, não a abolição, não a morte, mas a integração voluntária do nosso ego humano dentro do nosso eu divino. Então está feito o tratado de paz. Isto é Natal. Isto é a vinda do Cristo. A segunda da vinda do Cristo, que muita gente fala, não é provavelmente uma vinda externa nos ares. Isto é símbolo. Provavelmente a segunda vinda do Cristo é o nascimento do Cristo conscientemente dentro de cada um de nós e é uma vivência de acordo com esta consciência. Isto é a vinda do Cristo. Quando este mundo será transformado num reino de Deus, haverá um novo céu e uma nova terra. O reino dos céus será proclamado sobre a face da terra, diz o Apocalipse. Isto só pode acontecer assim. Este reinado não vem de fora. Não é no terceiro milênio que isto vai acontecer. Alguns escrevem livros que no terceiro milênio tudo vai mudar de repente. Uma varinha mágica, um toque de mágica. Não é verdade. Só vai mudar se muitos indivíduos mudarem. A humanidade não existe. A humanidade é uma abstração. Só existem indivíduos concretos. E se muitos indivíduos concretos conseguirem este Natal de dentro, este nascimento do seu Cristo interno, mais poderoso que o seu ego, então já temos o início da terceira humanidade, da nova humanidade do reino de Deus sobre a face da terra. Quer dizer, não devemos admirar-nos que o Natal não seja mais celebrado religiosamente como outrora, porque nós já abandonamos estas ideias de salvação de fora. Quase todos abandonaram, embora não digam. Continuam na velha rotina como se acreditassem. Mas muitos já não acreditam seriamente nisto. Abandonamos a tradição medieval e ainda não descobrimos outra coisa melhor. Estamos num parênteses entre a Idade Média e a nova humanidade. Estamos numa penumbra ainda. Deixamos as ideias antigas que algum diabo externo e algum Cristo externo nos pudesse redimir. Isto já desconfiamos um pouco disto. Mas ainda não temos certeza do resto. Quer dizer, ainda não descobrimos o Cristo interno. Já abandonamos em grande parte o Cristo externo, mas ainda não descobrimos o Cristo interno. Mas se descobrirmos, então virá a nova humanidade. Os amigos, estamos em véspera de Natal agora. Então, não basta abandonar as praxes antigas do Natal, as praxes antigas e medievais, e substituí-las por festas comerciais, festas sociais, dar muitos presentes, etc. Isto não é substituição. Isto é apenas uma periferia. Se nós conseguíssemos nascer por uma nova visão de dentro, depois de termos abandonado a visão de fora. A visão de fora, em grande parte, nós já abandonamos. Mas ainda não conseguimos a visão de dentro. É interessante. Outrora, toda a força vinha de fora. Força, outrora, era músculo de animal. Um cavalo é que era força, um búfalo era força, um boi era força, um elefante era força, um camelo era força. Isso antigamente, força muscular. Depois também veio força da água, força do vento. E no século passado descobrimos que esquentando água dá muita força.
pode mover uma locomotiva com água esquentada. Dissemos, mas que grande força nós podemos produzir, ou pelos músculos, ou pelo vento, ou pela água, pelo vapor. Isto era força, era coisa de fora. Depois veio a eletricidade, que já era uma força meio de dentro. Não se sabia bem de onde vinha a eletricidade no século passado. Mas não é bem de dentro. Agora, só no século XX, nós descobrimos uma força que não é de fora. Uma força muito de dentro, uma força atômica, uma força nuclear, uma força do núcleo mais pequenininho da natureza, que chamam o núcleo, que é o próton, a parte positiva do átomo, que eles chamam núcleo, o próton. E tiramos uma força tremenda de um núcleo invisível. Nunca ninguém viu um núcleo atômico. Nem sequer um átomo se pode ver. Com nenhum microscópio do mundo se pode ver um átomo. Muito menos o núcleo do átomo. E é a fonte da maior energia que a humanidade conhece até hoje. Muito maior que força de camelo, de elefante, de boi, de búfalo, de vento, de vapor e até de eletricidade. Isso aconteceu lá fora na ciência. E a mesma coisa está acontecendo na metafísica. Perfeito, um paralelo da física é a metafísica hoje em dia. A física sabe de tudo isso, que a força não vem de fora. A força vem do invisível. A força vem do núcleo atômico. A maior força vem de uma coisa que nunca ninguém viu. E agora, na metafísica, também estamos descobrindo a mesma coisa. Outrora, a força da perdição vinha lá do diabo de fora. E a força da salvação vinha de um Cristo que também era de fora. Agora estamos descobrindo que uma força muito maior que esta de fora é uma força que vem de dentro, do nosso eu invisível. Essa força já existe, mas não funciona. Por que não funciona? Porque nós não temos consciência desta força. Não basta a presença de uma força. É preciso que tenhamos consciência desta presença. Quando adicionamos a consciência da presença à própria presença, ela começa a funcionar. A maior necessidade no momento atual é conscientizar uma força gigantesca que já existe, hoje e agora, e sempre existiu, dentro de cada um de nós. Mas nós só vemos forças de fora, forças musculares, forças físicas, forças isto, força aquilo, e não descobrimos ainda a força metafísica dentro de nós mesmos. Agora é chegado o alvorada da nova humanidade, a abrir os olhos, isto é, a consciência, para uma força que sempre existiu em nós, mas que só agora começa a ser consciente. Em alguns, não em muitos ainda, mas deve haver uma vanguarda consciente para puxar os vagões inconscientes atrás de si. Precisa uma locomotiva, porque 100 vagões no mesmo trilho não andam por si mesmos. 100 vagões no trilho não andam. Nenhum vagão anda sozinho. 100 também não andam sozinhos. Não adianta multiplicar os vagões vazios. É preciso que haja uma locomotiva à frente. E cada um de nós tem que ser uma locomotiva, com força própria. O vagão é empurrado ou puxado, mas não tem força própria. A locomotiva tem força própria. Se cada um de nós não for uma locomotiva, o resto da humanidade fica parado nos trilhos. Mas se há uma locomotiva, pode puxar uma centena de vagões. Diz que tenha bastante força. Quer dizer, a tarefa de cada um de nós é ser uma locomotiva. Não só para si mesmo, mas para muitos outros.
De fato, nós não podemos fazer nada com os outros se os outros não querem. Mas, se um realizou e externou e aplicou a sua força interna, vocês pensam que outros não ficam desejosos de fazer o mesmo? Nós não podemos obrigar os outros a fazer. Mas eles dizem, mas então é possível mesmo a gente ser um Buda, a gente ser um Gandhi, a gente ser como um Cristo, não ter mais ódios, não ter raivas, não praticar nenhum mal com os outros. Se fulano pode, por que é que eu não posso? Isso já é ser locomotivo. Não podemos obrigar ninguém, mas os outros se obrigam a si mesmos quando vem alguém que já realizou a força, então eles dizem, eu também sou capaz de realizar a mesma força. Quer dizer, estamos em vésperas de um novo Natal, de um nascimento do Cristo em nós. E isso seria o verdadeiro Natal. Meus amigos, vamos terminar com isto hoje. Desejo um feliz ano novo e Natal feliz a todos vocês. E espero encontrar-vos aqui, os que puderem vir, na noite de Natal, em que vamos realizar uma profunda descida para dentro das profundezas do nosso eu. Fazer o encontro consigo mesmo. A coisa mais difícil hoje em dia é fazer o encontro consigo mesmo. Nós nos encontramos com todos os amigos. Marcamos na esquina tal, no café tal, e lá estamos. Encontro com os outros. Marcamos o encontro conosco e não nos encontramos. Que estamos ausentes. Está presente o nosso ego. O nosso eu não apareceu. Apareceu, está lá, mas está encoberto completamente. É uma luz debaixo do velador, é um tesouro oculto e é uma pérola debaixo das profundezas do mar. Não há o encontro. Então o principal agora é fazer o encontro consigo mesmo. Isso não é um conselho religioso, isto é um imperativo vital. Porque para alguém ser feliz, realmente feliz, mesmo no meio de sofrimentos, é preciso que ele tenha o encontro consigo mesmo. Não adianta procurar felicidade sem ter o encontro consigo mesmo. As circunstâncias nos podem fazer gozar e nos podem fazer sofrer. As circunstâncias da natureza e da humanidade nos fazem sempre gozar e nos fazem sofrer. Nenhuma circunstância me pode fazer feliz, nem infeliz. Eu sou o único que me posso fazer feliz e que me posso fazer infeliz. E a tal ponto que eu posso ser feliz até no meio do sofrimento. E também posso ser infeliz no meio do gozo. Que coisa estranha. Porque gozo e sofrimento vêm do nosso ego, que é uma circunstância também. Felicidade e infelicidade nunca vêm de fora. Sempre vem da nossa substância divina, do nosso verdadeiro eu. Quando o nosso eu está sintonizado com o infinito, então nós somos felizes, mesmo no meio do sofrimento. Quando o nosso eu está em desarmonia com o infinito, então somos infelizes. No meio de todos os gozos, não somos felizes. Gozar não é ser feliz, e sofrer não é ser infeliz. Gozar e sofrer com coisas periféricas, que atingem apenas o nosso ego humano, mas não podem atingir o nosso eu divino. As nossas circunstâncias nos fazem sofrer ou gozar. A nossa substância nos faz feliz ou infeliz. E o Natal devia ser a festa da felicidade, mas não o Natal de fora. Isso é um divertimento, é claro. Mas se eu provocasse o Natal de dentro, na perfeita harmonia da minha consciência humana,
com a consciência cósmica infinita, então eu celebraria uma grande festa de Natal. Qualquer dia eu podia celebrar isto. Estão vendo? Isso que eu estou dizendo agora é uma perspectiva da nova humanidade, porque feliz todos querem ser. Ninguém quer ser infeliz, mas muitos confundem felicidade com gozo e confundem infelicidade com sofrimento. Mas nós podemos ser felizes e também infelizes, fora ou dentro de todas as circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, porque as circunstâncias não nos atingem por dentro, só nos atingem por fora. Quer dizer, o nosso verdadeiro Natal, a festa da felicidade permanente para nós, está nas mãos de cada um de nós. Meus amigos, vamos terminar com isto a nossa aula de hoje. E se alguém ainda quer fazer perguntas, pergunte para hoje, porque é a última ocasião. Quer fazer algumas perguntas aí? Sobre isto? Diga. O senhor menciona que yoga, Yogananda faz sobre yoga. Bem, ele indica numa nota o que é Kriya Yoga, mas também diz que não se pode explicar. Kriya Yoga não é uma doutrina. Sim, ser uma pessoa. Boris Sakharov explica muito bem. Não, mas não está em português, está em alemão. Ele diz, não é uma doutrina, não é uma técnica. E todo mundo pensa, desde que leram Yogananda, que Kriya Yoga seja uma doutrina muito secreta, muito misteriosa, transmitida através de um toque mágico do guru para o seu discípulo, ou através de uma palavra. Não é verdade. Kriya Yoga não é uma doutrina, não está em nenhum livro. Kriya Yoga não é uma técnica que ninguém pode ensinar a ninguém. O que é Kriya Yoga? Uma experiência. Uma experiência profunda do nosso eu central. Quando alguém fez esta experiência, eu sei disso, porque estive lá 3 anos com os yogis, no ashram de Golden Lotus, lá de Washington. Estive 3 anos lá. Quando alguém já fez esta experiência, já fez, por sua própria conta e risco, não através do guru. Quando alguém já teve esta experiência do seu encontro consigo mesmo, então o guru pode confirmar esta experiência. Isto é que eles fazem. O Yogananda também pensa isso quando ele diz que deu a Kriya Yoga a fulano de tal. Gandhi voltou do sul da África, onde ele esteve 20 anos sofrendo horrivelmente e fazendo meditação contínua. Mahatma Gandhi. Ele estava iniciado em Kriya Yoga. Isto é Kriya Yoga. A experiência da nossa realidade divina e a vivência de acordo com a nossa experiência. Isto é Kriya Yoga, não é nenhuma outra coisa. Agora, o guru, percebendo pelas nossas próprias auras, porque os gurus têm que perceber as nossas vibrações, as nossas auras, quando um guru percebe que fulano está iniciado em Kriya Yoga, ele pode confirmar esta iniciação até por meio de um ritual. É o que todos fazem. O ritual não precisa, mas é uma solenidade bonita quando se faz uma iniciação em Kriya Yoga por meio de ritual, é com flores e frutas e luzes e música, muito, muito misterioso, sempre só com o indivíduo. Os yogis verdadeiros não fazem iniciação em Kriya Yoga em turma, fazem só iniciação de pessoa a pessoa, porque eles sabem que a aura de cada pessoa é diferente. Eles não podem fazer uma iniciação coletiva, isso é absolutamente impossível. Podem fazer uma iniciação individual, mas a iniciação não é a coisa principal. A iniciação do guru é uma confirmação de uma realidade espiritual
que já existe. Se ela não existe, o guru não pode mentir e dizer, eu te dou a Kriya Yoga, porque ele não pode dar. Mas se ele já existe, então ele sabe, pelas vibrações e pela aura do outro, ele está iniciado em Kriya Yoga porque ele se auto-iniciou. A iniciação não existe fora da auto-iniciação. A confirmação pode vir de outro, mas a iniciação verdadeira vem sempre da própria pessoa. Ninguém me pode salvar, exceto eu mesmo. Ninguém me pode redimir, exceto eu mesmo. Ninguém me pode fazer um santo, exceto eu mesmo. É claro que não pode. A Kriya Yoga seria um contrabando no reino de Deus. Se um guru me pudesse auto-iniciar quando eu não estou em condições de ser iniciado. Ele não pode, seria uma mentira. Seria uma transgressão das regras eternas. Iniciar alguém que não esteja em condições de ser iniciado. Isto nenhum guru verdadeiro faz. Ele não pode renegar a sua dignidade de guru, iniciando alguém que não está em condições de ser iniciado. Mas se ele percebe, pelas auras, pelas vibrações, não precisa nem perguntar. Eles têm o sexto sentido, os verdadeiros gurus, e sabem, na presença de qualquer pessoa, se está em condições ou não de ser declarado iniciado. Isto é que eles fazem. Mas não pensem que seja uma doutrina à parte, que seja uma técnica especial, um toque com varinha mágica e agora você está no céu. Isso não é verdade. Não pode. Isso é contrabando. Isso é contrabando no reino dos céus. Não há contrabando no céu. Só aqui na terra há contrabando. A pessoa pode continuar sozinha, sem um guru? Pode. O guru não é necessário durante a vida inteira. O guru é necessário para os principiantes. O guru é alguém que já tem a experiência própria. Se não tem a experiência própria, não é guru. E depois possa colocar uma seta na encruzilhada e dizer ao outro, olha, nesta direção você vai alcançar a sua autorrealização, a sua iniciação. Vá nesta direção e até pode ajudar a ir nesta direção. Mas, finalmente, o iniciando deve tornar-se independente. A maior vitória do guru é quando ele se torna supérfluo. Que coisa maravilhosa, não é? A maior vitória do mestre é quando ele não é mais preciso para o seu aluno. Ele guiou tão bem o seu discípulo, o seu aluno, que o aluno agora também se fez mestre. E agora, sendo que o discípulo já se fez mestre por experiência própria, para que ainda precisa mestre? Se ele já é mestre também. Quem tem experiência própria é mestre. E isto cada um pode ser. Então o guru se torna supérfluo para o resto da vida. A maior vitória de um guru é tornar-se supérfluo. Ele conduziu tão bem o seu discípulo que o discípulo já não precisa mais dele. Os pais devem conduzir os filhos no princípio da vida, não é? Mas se um filho tivesse que ser conduzido 30 anos pela mãe ou pelo pai, 40 anos, 50 anos, 80 anos, que pais são esses? Péssimos. Porque eles não deram independência pessoal a ele. Eles têm que dar ao filho a possibilidade de ele se tornar independente e guiar-se por si mesmo. Os pais são gloriosos e vitoriosos quando têm filhos que não precisam mais deles. Porque conduziram tão bem que eles se tornaram autônomos e podem guiar-se por si mesmos. Primeiro foram aloconduzidos pelos pais, agora são autoconduzidos por si mesmos. É a mesma história do guru. Não é preciso um guru pela vida inteira. Isso é sinal que alguém nunca saiu do ABC. Se alguém precisa guru a vida inteira, não saiu do ABC. Está na escola primária ainda, soletrando. Mas alguém fica eternamente na escola primária, não precisa. Ele pode tornar-se independente pouco a pouco. É claro que pode. Mais alguma coisa?
Diga. O senhor falou nas forças externas, força muscular, a força do vento, a força da eletricidade. E depois falou nas forças internas da energia atômica. O que o senhor podia nos falar da força interna do pensamento, que pode ser tão grande a ponto de mover montanhas? E não é força atômica, né? Pensamento já é muito mais interno que corpo, mas ainda não é o último. Ainda é penúltimo o pensamento. Porque o pensamento ainda é uma força do ego. Não confunda. O pensamento é ainda uma força do nosso ego humano. Se nós fôssemos além do pensamento e entrássemos na intuição espiritual, em vez do pensamento analítico, o pensamento analítico é a última fronteira do ego, mas não é do eu ainda. Se nós nos deixássemos invadir pela alma do universo, a invasão cósmica, pela alma do universo, abríssemos todos os canais, dizendo: a alma do universo, invade-me, toma conta de mim, guia-me por seus caminhos. Então estaríamos no máximo da força. Mas isto já não é pensamento. O pensamento sempre entope os canais. Mas a intuição espiritual abre todos os canais. E onde há um abrimento de todos os canais, é absolutamente certo que haverá uma invasão cósmica da alma do universo. Isto então é experiência própria. Isso sim, que é a força máxima que eu comparei com a força nuclear. E cada um devia conseguir isto, deixar-se invadir pela alma do universo, que é Deus, que é a consciência cósmica. Mas isto não é possível enquanto ele entope os canais por qualquer coisa do seu ego. Pensar ainda não abrir todos os canais. Agora, não pensar nada, não querer nada, mas ficar completamente consciente, espiritualmente consciente, senão ele cai em transe. E dizer: eu me deixo invadir. Eu sou um canal aberto para a plenitude da fonte. Então, a plenitude da fonte infalivelmente vai plenificar a vacuidade dos canais. É matemática simples. Onde há uma vacuidade, acontece uma plenitude. Se o ego se esvazia de si mesmo, o cosmos o encherá da sua plenitude. Isto é certo. Cada um devia fazer isso. Isso se chama verdadeira meditação. A meditação não é outra coisa senão um ego esvaziamento na esperança de uma cosmoplenitude. Nada mais. E esta plenitude cósmica acontece. Isto então é certeza absoluta sobre si mesmo. Isto é encontro consigo mesmo, tem certeza de si mesmo, que sou eu, já tem uma resposta. Tem certeza de Deus e tem certeza da própria alma do universo.